Aí cai naquele assunto lá que eu falava da muleta. Aí depois eu fui descobrir a diferença entre as coisas. Então aí eu consegui descobrir, consegui entender a diferença entre tentação, provação e consequência. Porque antes a gente coloca tudo na conta de Deus ou na conta do capeta, tanto faz. Tentação, provação e consequência. Distinção. Então assim, o que é provação? Provação são as dificuldades que acontecem na nossa vida com o objetivo de nos aperfeiçoar, de nos lapidar e de nos tornar mais semelhantes a Cristo. Então Deus nos prova. Sim, Deus nos prova. Não é o diabo que nos prova. Deus nos prova. E Ele nos prova para lapidar o nosso caráter, para aperfeiçoar o nosso ser, para que a gente reflita mais e mais a glória dele. Certo? Para isso nós somos criados. Nós somos criados para refletir a glória de Deus. Tentação são as dificuldades e as coisas que acontecem na nossa vida com o intuito de nos derrubar, de desconstruir a imagem de Deus em nós, de nos tornar pessoas piores do que nós somos. E isso tem como fonte a Satanás. É o oposto. E a consequência? A consequência responsável sou eu. É o resultado das minhas decisões. Entendeu? Então, muita gente tem dificuldade em processar essas três coisas. Mas e como diferenciar daí no dia a dia? Como que eu vou Relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. E é muito simples. Deus nunca vai te conduzir por um caminho que vai te levar para o pecado. A provação não te induz ao pecado. A tentação, sim. A provação exercita a tua fé. A tentação te induz ao pecado. Entendeu? Entendi. Então, um exemplo. Você está lá, você tá entregando a vida a Deus. Isso aconteceu comigo, logo que eu tomei minha decisão de batizar. Né? Então, eu estava lá fazendo os meus estudos e tudo mais. Foram estudos bem legais e eu gostava bastante. E até que chegou um momento em que aquele desejo de entregar a minha vida a Deus começou a brotar cada vez mais, entendeu? E eu estava ali, só que eu ainda não tinha eu não tinha ainda aquela decisão formada, entendeu? Eu tinha vontade, estava tateando muitas coisas, estava conhecendo muitas coisas, estava desconstruindo na minha cabeça muitas coisas. E do nada o meu patrão me chamou um dia em que eu estava trabalhando lá e falou assim, cara, sobe na sala lá que a gente precisa ter uma conversa. Você estava fazendo o que nesse tempo? Eu era técnico em ótica, cara. Técnico em ótica. Técnico em ótica. Essa é a minha profissão de carteira, assinado mesmo, né? Ah, é? Então eu estava lá trabalhando no laboratório e tal, e meu patrão me chamou na sala dele lá e falou, cara, é o seguinte, a gente vai promover você, entendeu? A gente vai promover você vai ter um bom aumento de salário e tal. Mas, cara, assim, você vai ser responsável por tudo aqui. E você sabe que, como responsável, você tem que ser sempre o primeiro a chegar e o último a sair. Enquanto esse negócio estiver funcionando, você vai ter que estar aqui. Já sei onde que vai cair isso, hein? Cara, você já sabe onde é que veio, né? Tipo, pá. Eu não tinha guardado um sábado na minha vida ainda. Nem sabia como fazia, não sabia nem por onde começava. Minha mãe fazia isso, né? Só que assim, minha mãe era a única adventista da casa por muito tempo. Então, quando dava o pôr do sol, cara, ela ia pro quarto dela, fazia o culto de pôr do sol dela, guardava o sábado dela e a gente ficava na sala. Eu ficava escutando minhas músicas, assistindo show, bebendo, coisa assim, e meus irmãos tocando a vida deles. Então, a religião da minha mãe, ela nunca interferiu na minha vida. Ela influenciou a minha decisão lá na frente, mas não interferiu na minha vida. Minha mãe tinha essa consciência muito... bem clara. Bem clara, ela tinha isso muito claro na mente dela. A adventista da casa era ela. Então, a minha rotina no sábado não mudou porque minha mãe foi para a igreja. Ela não tentou te enfiar goela abaixo? Não. Eu nunca ouvi da minha mãe uma ameaça. Você vai para o inferno. Você está perdido. Você está isso, você está aquilo outro. Olha, se você for para a igreja, eu deixo você fazer tal coisa. Nada. Minha mãe não era pagã. É isso aí que eu tava pensando. Tipo, ela não é dessa ideia do utilitarismo, porque o que acontece? Hoje em dia a impressão que dá é que as pessoas elas querem ir pro céu para evitar o inferno, Sim. não é? Que é duas faces da mesma moeda. Você quer ir pro céu para evitar o inferno ou você quer ir pro céu pelas benesses do céu? Sim. Entende? E aí você acaba querendo... céu porque tem 48 prestação do carro para pagar ainda que esse livro do carnê, cara. Essa aí foi boa. E aí você percebeu que daí você falou, cara, esse cara vai falar para eu trabalhar no sábado. Cara, minha mãe tinha uma religião coerente demais. E isso ficou guardado, porque, cara, eu era do confronto, entendeu? Eu ia pra briga, debatia, ia pra cima. E com a minha mãe não, porque minha mãe tinha uma vida muito coerente, assim, sabe?
Mas eu não sabia guardar o sábado, essas coisas ainda, né? Mas você debatia, olha só que interessante. Será que essa ideia de você entrar nesse debate não era porque você conheceu o lado equivocado do cristianismo? De você ver pessoas tentando balançar a cabeça da tua mãe até ela cair? Cara, eu era um picareta. Porque assim, eu tava na sala da casa da minha avó, os estudos bíblicos que a minha mãe teve, eles aconteciam na garagem da casa da minha avó, lá no Dalcó. E eu saía do trabalho sábado, né? E não tinha comida em casa, eu ia pra casa da minha avó, tava todo mundo lá, então eu ia lá, almoçava e deitava na sala e ficava cochilando na sala enquanto eles ficavam tendo os estudos deles lá na garagem. E eu ouvia os estudos e depois, quando eu pegava alguém que não era adventista, eu pegava toda aquela argumentação e jogava em cima, entendeu? Nossa! O miserável é um gênio, Léo. Eu pegava toda a argumentação dos caras. Cara, o miserável é um gênio, cara. Tá escrito isso, tá escrito isso, tá escrito isso, tá escrito aquilo. E pra galera geral, eu falava, cara, tu não vive o que você prega, entendeu? E na igreja da minha mãe, eu cobrava muito isso, cara. Porque tinha jovens que frequentavam a igreja da minha mãe e a gente sempre morou muito perto de igreja. Foi uma coisa doida, assim, sabe? Meu contato com o adventista foi muito louco, cara, porque a gente sempre morava quase em frente a igrejas. Minha vida toda, assim, sabe? E aí minha mãe frequentava a igreja lá e tinha os jovens da igreja e eu encontrava os jovens da igreja da minha mãe nos shows que eu ia. Entendeu? Tomando cerveja, encontrava os jovens em balada, voltando de madrugueiro junto comigo, de porra, entendeu? Tirava um sarrinho, daí e eu só olhava assim, né? Falava, tipo, cara... E aí, quando vinha a galera da igreja da minha mãe, eu falava, cara, vocês são hipócritas. Vocês são hipócritas. Eu falei assim, cara, eu curto capeta, tenho um relacionamento com o capeta, seja lá como é que você queira chamar isso, mas eu sou autêntico, cara. Essa é a minha argumentação. Eu sei o que eu tô fazendo, eu sei por que eu tô lá e eu quero estar lá por causa disso, por causa disso, por causa disso. Vocês dizem que fazem isso, mas na hora você serve o mesmo Deus que eu sirvo. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você acha que existe a possibilidade de um crente não tá no céu e um ateu tá no céu? Tipo, você acha que existe a possibilidade de um crente se perder e um ateu se salvar? Cara, eu acredito que a salvação está disponível a toda e qualquer pessoa. Sabe por que eu pergunto isso? Independente do que ela acredita. Porque a salvação está muito mais ligada à resposta que você dá, à influência que o Espírito Santo exerce sobre a tua vida, do que a quantidade de texto bíblico que você conhece. Eu também acho. Também acho. Então, cara, o cara pode saber todos os versos bíblicos de cor, pode fazer uma série de coisas pelos motivos errados. O pastor Tiago Arraes tem um verso que eu guardo dentro do meu coração, que ele fala bem assim, ó. Você não conhece o texto bíblico quando você compreende o texto bíblico. Você entende o texto bíblico quando você vive o texto bíblico. Sim. Ó, vou repetir. E tem gente que vive o texto bíblico sem conhecê-lo. Exato, que é a ideia do ateu que pode ter salvação, cara. Romanos capítulo 2, né? Exatamente. Aquele que age de acordo com a compreensão que ele tem do que é vida, do que é certo, do que é errado, ele pode estar sendo muito mais... Esse ateu fazendo aquilo que ele acha que é certo, pode estar sendo muito mais cristão do que o cristão que não vive. É porque ele pode estar sendo mais suscetível à voz do Espírito Santo do que eu. Tem um texto do apóstolo Paulo, cara, que, assim, ó, que me arrepia, que ele fala bem assim, ó. Eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão para que pregando eu a outro não venha ser encontrado em falta. Repito, ó, eu esmurro o meu corpo e eu reduzo a escravidão para que pregando eu a outro não venha ser encontrado em falta. Não é Dalai Lama que fala que... Seria cristão se não fosse os cristãos. Eu só não me torno cristão por causa dos cristãos. Cara, o Afonso Padilha, ele largou uma, cara, que eu achei sensacional. Ele falou bem assim, cara, Jesus é legal, o embaçado é o fã-clube. É o fã-clube, cara. Jesus é bacana, cara, o embaçado é o fã-clube, cara. E eu tava nessa, sabe? Então eu cobrava muito isso e tudo mais. E aí, então eu não ligava muito para aprender sobre as experiências. O meu negócio era isso, sabe? Era essa briga. Então, quando eu tava lá, cara, na frente do cara lá, tendo os meus estudos bíblicos, eu não tinha tido estudo sobre o sábado ainda, eu tinha outros estudos. E aí ele falou tudo isso, cara. A primeira coisa que veio na minha cabeça, cara, foi sábado. Mas você nem teve estudo sábado? Não, eu não tinha estudo, não tinha recebido estudo sábado ainda, nada disso, cara. Absolutamente nada disso. Isso aqui é suco? Não, eu vou ficar na água, obrigadão. Mas então você já tinha uma certa compreensão do que era o sábado, para você, por exemplo, para você ter se preocupado. Sim. Até porque talvez essa compreensão você já tinha porque a tua mãe
Eu já Guardava, sabia né? daquela ideia assim, cara, o sábado tá nos 10 mandamentos. Para mim era a única coisa que importava. Eu não sabia nada de selo de Deus, de marca da besta, de imagem do Criador, de nada disso, cara. Para mim era assim, o sábado tá nos 10 mandamentos. Então, cara, se eu tinha que assumir um compromisso com Deus, eu tinha que assumir um compromisso com Deus e assumir o pacote completo. Porque quando eu fui para o satanismo, eu fui de cabeça. Então, na minha mente, não fazia sentido eu ter mergulhado de cabeça no satanismo. E quando for fazer um compromisso com Deus, fazer um compromisso parcial. Tomar umas bicudas do capeta. na hora que Entendeu? Eu fosse falei, essa cara, ideia. então se eu fiz completo aqui, eu tenho que fazer completo aqui. Essa era a minha lógica do sábado até aquele momento. E cara, foi um nocaute, assim, porque a hora que o cara falou, ó, você vai estar aqui enquanto o negócio estiver aberto, você vai ter que estar aqui. Cara, na minha cabeça eu só ouvia sábado, 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 sábado. Entendeu? Aí eu parei um tempo assim e falei, chefe, antes de você ratificar a promoção, eu preciso te falar um negócio. Bicho, eu comecei a falar tanta coisa sobre o sábado que eu não faço ideia de onde veio. Caraca. Sabe, tipo... Comecei a falar e falar e falar. Eu só lembro de flashes, assim, sabe? E uma coisa que eu lembro que eu falei pra ele foi assim, cara, eu sempre fui um funcionário excelente. Eu sempre vesti a camisa da empresa, eu sempre fui o primeiro a chegar, o último a sair e tal, e tal, e tal. Vocês já me reconheceram por isso e tudo mais. Só que hoje eu tenho uma camisa que eu estou vestindo por cima da camisa da empresa, que é a camisa de Deus. Olha que massa. Então, da mesma forma que eu honrei e honro a empresa até hoje e colaborei e faço de tudo para que a empresa dê certo, eu peço a ajuda de vocês hoje para fazer com que a minha vida dê certo. Para a minha vida dar certo, Deus tem que fazer parte dela. Então, eu não peço para vocês nada além de ajuda para a minha vida ser abençoada tanto quanto eu ajudei a empresa a crescer. E eu preciso disso para assumir um compromisso com Deus. Então, antes de você me dar a promoção, eu digo para você que eu preciso observar o sábado. E o cara falou, o que é observar o sábado? Eu falei, eu não sei. Eu não sei ainda. Ficar olhando pro sábado. Falei, eu não sei, cara. O que eu sei é o seguinte, que até onde eu aprendi, e não é muita coisa, eu não posso mais trabalhar no sábado. É isso que eu sei, cara. Então, é isso. Aí ele ficou olhando pra minha cara. Bicho, pra você ter uma ideia, uns 5 meses, 4, 5 meses antes disso, eu tava indo trabalhar com um pentagrama no pescoço, careca, entendeu? Eu ia falar tudo de preto, mas eu tô tudo de preto. Né? Mas careca, com cavanhaque, com pentagrama no pescoço, com camisa cheia de demônio. Na mesma no empresa que mesmo você estava lugar, falando do no mesmo sábado ali lugar, agora. né? No mesmo lugar. E ele ficou olhando pra minha cara assim, falou assim, cara, você tá bem? Eu falei, tô. Eu falei, cara, aliás, eu nunca tive tão bem na minha vida como eu tô bem agora, entendeu? Daí, cara, de onde você tirou essa ideia? Eu falei, eu não sei, cara. O que eu sei é que eu preciso viver com Deus, entendeu? E isso faz parte, eu não sei te explicar, eu tô aprendendo agora. Cara, qual que foi a chavezinha? Quando que deu a chavezinha? Eu sei que você quer continuar, mas é importante eu perguntar, quando que deu essa chave de você falar bem assim, cara, tá ligado? Eu preciso mudar, preciso, sei lá, tá errado isso aqui, sabe? No Preciso me banheiro, aproximar cara. de Deus. No banheiro? No banheiro.